bem. Então, nós vamos começar agora. Por favor, abra aqui. A palavra de hoje é o mistério, né? O mistério da novilha vermelha. E eu vou ser bastante objetivo, bastante prático, bastante, talvez, rápido, não é? Para compartilhar com você. Então, nós estamos diante de um mistério, tá? A novilha vermelha é um mistério. Aliás, tudo que é estatuto, aprenda isso, né? Mandamento, estatuto, ordenança. Mandamento, aquilo que vem de Deus, bate em você e volta para Deus. Por exemplo, não matarás, né? Você obedece, vem de Deus o mandamento, você obedece, e se você não matar, volta para Deus. Em benefício, em benefício para você, não é? Não adulterarás, não roubarás, né? Então, isso é um mandamento, eles são muito fortes. Normalmente, quando se quebra um mandamento, vai pagar. Inclusive, perda de salvação. Não mata, não, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, os ladrões, os assassinos, né? E vai por aí afora, tá certo? Agora, o que é o estatuto? Vem de Deus, parte em você e Deus não explica. O estatuto é para você. Então, a palavra que eu vou falar hoje é para você. Ela vem do Senhor em mistério. Por que 10% do dízimo? Ninguém explica. Podia ser 8, podia ser 11. Ninguém explica. Estatuto não se explica. Deus falou, obedece. Exemplo, regras alimentares. Ficam os rabinos e médicos fazendo, né, principalmente os veganos, os vegetarianos, ficam fazendo aquela elucubração toda de ciência. E tudo. Não, uma coisa muito simples. Deus falou, faça. Está escrito, cumpra. Você não tem que questionar porque Deus falou. Né? Por exemplo, festas bíblicas, é um estatuto. Por que eu tenho que celebrar? Deus não explica. Celebra. E como é que você vai celebrar a Páscoa? Com pães ázimos. Por que pães ázimos? Eu quero pegar o pão da padaria. Não, tem que ser ázimo. Deus não explica. Tá certo? Então, hoje você vai ver um estatuto, novilha vermelha. Ah, mas eu não concordo, eu queria uma novilha preta, uma novilha mesclada, pintada. Não adianta, é uma novilha vermelha, acabou, Deus não explica. São certos mistérios, tá certo? Então, nós vamos abrir em Números capítulo 19 e vamos ler um trechinho para a gente decolar. Quem quer decolar? Quem quer uma palavra boa? Quem quer uma mudança de vida? Amém. Capítulo 19, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: este é o estatuto da lei, ó, viu? Ele fala, a palavra roque, hoje o título é ruká, estatuto, né? Ruquim, estatuto. Não é mandamento. Agora, olha aqui, ó, um erro genérico, tanto no judaísmo como no cristianismo, chama tudo de lei. O judaísmo chama, o cristão, o evangélico, católico, tudo é lei. E o judeu, tudo é mitzvot, tudo é mitzvah. Também não, porque mitzvah é mandamento. Né? A gente aceita, tem 613 mitzvah. Não, são 613 leis, divididas em mandamentos, estatuto e ordenanças. Né? Então, não são só 10 mandamentos, eu já contei 33, mais ou menos. Até hoje eu já parei em 33 mandamentos. Né? Os mais conhecidos são os 10 mandamentos. Não é? Então, nós temos que saber o que é isso para você entender. Então, hoje é um estatuto da novilha vermelha. Diz ao filho de Israel que traga uma novilha vermelha, sem defeito, que não tenha mancha, sobre a qual não tenha posto jugo, ou seja, a canga, que ela não tenha trabalhado. Há rabinos que interpretam também que tem que ser virgem. Né? O jugo aí pode ser um cruzamento, vamos falar assim, com o touro. Então, há os dois entendimentos. Eu creio que não pôr jugo, não pôr a canga, não pôr ela para trabalhar. É claro que tem que ser virgem, claro. Não, aí é vaca, aí não é novilha, aí seria a vaca vermelha. Então, a tradução seria correto aqui do hebraico, ó, temima seria novilha, não é vaca. A tradução de vaca vermelha está errada, porque vaca já é mãe, já teve cria, amamenta. Essa não, é uma novilha, né? Não foi posto jugo nela. E sobre a qual não tenha posto jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial e a imolarão diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá à frente da revelação, da tenda da revelação, 7 vezes. Então, à vista dele, se queimará a novilha, tanto o couro e a carne, como o sangue e o excremento. E o sacerdote, tomando o pau de sopo carmesim,
os lançará no meio do fogo que queima a novilha. O sacerdote lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água depois de entrar no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Bom, vamos aqui tentar, é mistério, tentar, não é? Interpretar alguma coisa. Vamos começar com o judaísmo. Eu acho assim, a gente é um judeu messiânico, nós temos que começar pela casa, começar aqui com os rabinos há 3.000 anos têm falado. Tá certo? Eu não posso falar que tudo é errado. Vamos ver o que eles falam. Olha o que eles falam. Eles dizem que somente uma fêmea é aceitável, mas não pode ser macho. Mas ele falou novilha, só pode ser fêmea. Aí eles falam que a fêmea é aceitável. Por quê? Porque dá a ideia de limpar, espiar a impureza criada pela construção do bezerro de ouro. Isso é uma tradição oral. Eles falam que como o povo judeu pecou pelo bezerro de ouro, agora vem uma fêmea para recuperar isso. E aí eles contam no Talmud tem muita história. Então tem uma história lá do menino que sujou o som do palácio do rei. Então havia um rei, o palácio era extremamente limpo, entendeu? O palácio era muito limpo, ficava o rei lá no trono. Aí veio um menino lá e fez uma porcaria lá, sujou lá. Aí o rei falou assim, quem sujou isso aqui? Ah, foi um menino. Chama a mãe do menino para limpar. Né? Então, mandou chamar a mãe do menino. E isso ficou na tradição judaica, que é a mulher que limpa. Né? A mulher que limpa, sujou a mulher, alguém vai limpar, é a mulher. Chama a mãe desse menino. Esse menino tem mãe? Tem, então chama a mãe dele. Então, no caso da novilha vermelha, fizeram o seguinte, tem que ser uma fêmea, porque a fêmea vai limpar o erro do bezerro de ouro. Entenderam a midrasha? Mas isso é a tradição. Os rabinos também, isso é interessante, olha, os rabinos também dizem, Marcelo, não pode provar, tá? Que houve apenas na história de Israel 9 novilhas vermelhas. Só houve 9. Porque ela é difícil dar. Você tem que ter uma novilha vermelha. Você já viu novilha vermelha? Eu nunca vi. Meu avô era fazendeiro, fui criado meio de vendo vaca, bezerro. Eu nunca vi uma novilha vermelha. Não pode ter uma mancha, tem que ser vermelhinha, da cor da sua blusa, da cor do seu cabelo. Mais ou menos, da cor do seu cabelo, mais ou menos. Então, tá bom. Mas não, um pouquinho mais vermelho, da cor da blusa, Então, ter uma novilha da cor da blusa é muito difícil, é ou não é? A probabilidade de cruzamento de sair uma cor 100% vermelha não pode ter um defeito, não pode ter uma mancha, não pode ter uma pinta preta ou uma pinta branca. É muito difícil. Não é verdade? Então diz os rabinos, e eu acredito, quando os rabinos dizem, eles ficam pensando nisso, vivem para pensar isso. E eles falam que só teve 9 novilhas vermelhas na história de Israel. Agora, olha o que eles dizem. E que a 10ª será preparada pelo próprio Mashiach. Gente, é fantástico. Eles chegaram à conclusão que a 10ª vai ser a última. E vai ser preparada pelo Mashiach, o Messias. Vai ser preparada pelo Messias. Os rabinos também entendem que é um estatuto simplesmente inexplicável, que nem o rei Salomão conseguiu entender. Dizem que levaram para o rei Salomão essa pergunta da novilha vermelha e ele respondeu, a minha compreensão está ainda muito distante. Né? Então, nem Salomão conseguiu entender o porquê da novilha vermelha. Agora, eu tenho certeza que os rabinos estão certos. Essa novilha que virá, não vai vir outra. Israel está fazendo um cruzamento genético para produzir uma, não vai produzir. Essa novilha vermelha, quem vai trazer é Yeshua. Yeshua vai tipificar. Essa novilha vermelha é o mistério inexplicável. Aponta, não sou eu que estou falando, os próprios rabinos não messianos já falam, aponta para o Messias. Só pode ser coisa ligada ao Messias. E eu concordo plenamente com eles. Só que esse Messias para mim já veio. Ele é Yeshua, e aí nós vamos ver. Então o que nós queremos? Verso 2. Tem que ser sem defeito e sem mancha. O que é isso? Pecado, falha, tem que ser perfeita. Eu te pergunto, na face da terra, até hoje, desde Adão, houve alguém perfeito? Sem nenhum pecado? Então, só pode ser Yeshua, porque fala que ele não conheceu pecado. Lembra que eu falei que a teologia me ensina o meu comportamento? A Bíblia falou, eu acredito. Só teve um que não teve pecado.
e ele nasceu sem o pecado, sem a herança do pecado. Não é? Ele não nasceu de uma situação normal, ele nasceu por uma concepção espiritual, e nós cremos nisso. Porque se o Messias Yeshua pode ser comparado a Maomé, então não há diferença entre eles, a não ser profeta. Então ele é profeta para lá, o outro é profeta para cá. Mas ele é o Messias, ele nasceu sem pecado. Outra coisa, e a palavra fala, né, 1 Pedro 19 fala, ele é o cordeiro sem mancha. Olha que interessante, a própria Escritura começa a te mostrar quem é a novilha vermelha. Quem a novilha vermelha tipifica? Em 1 Pedro 19 está escrito assim, sangue do cordeiro sem mancha e defeito, conhecido antes da fundação do mundo. Gostou dessa? Então, a novilha vermelha, ou seja, o cordeiro sem mancha e sem defeito, já era determinado e conhecido antes da fundação do mundo. Pronto. Por isso que eu sei que é o Messias. Porque a palavra diz que o Messias, em Yeshua, foi criado os céus e a terra. Ele já estava presente na criação. Entendeu? Por isso que não pode ser Maomé, não pode ser o Rabino Akiva, não pode ser o Rabino Menachem Schneerson. Ele não é o Messias. Ah, mas a Beit Rabad crê que ele é o Messias. Mas não é. Pode até crer que Shabatai foi o Messias, mas não é, não foi. Porque ele era sem mancha e sem defeito. Não colocou jugo, carga, peso, e Yeshua, pelo contrário, ele falou em Mateus 11, 29, o meu jugo é leve e suave. O que é isso? Submissão total ao Pai. No verso 3, está escrito que dareis a Eleazar. Eleazar, em hebraico, Eliezer, significa Deus ajudador, o sacerdote. Pois Arão havia cometido pecado. Quais foram o pecado de Arão? Arão não podia levar essa novilha vermelha para ser sacrificada, porque Arão participou do bezerro de ouro. Arão consentiu fazer o bezerro de ouro e falhou nas águas de Meribá com Moisés, não foi? Aí Deus falou, nenhum dos dois entra na terra prometida. Não foi? Então ele não podia ser o Arão, né? Então tinha que ser Eleazar. Deus é ajudador. Olha que interessante, Eleazar, Deus é o ajudador, mediador. Quem é o mediador? Yeshua. Yeshua é um tipo de Eleazar, é o Deus ajuda, não é? Ninguém vem ao Pai senão por ele. Yeshua é o sumo sacerdote que se entregou por nós. Hebreus 7,17 diz, não é? Que sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele, é o próprio, ele é o Eleazar, na situação atual. Yeshua é uma figura dupla. Olha que interessante, Yeshua é uma figura dupla, porque ele é tanto o sacerdote Eleazar, como a própria vítima. Yeshua tem 3 palavras para ele. Ele é, primeiro, sacerdote, profeta e rei. Yeshua veio como rei? Veio? Não. Yeshua veio como profeta? Sim, veio. Yeshua veio como sacerdote? Veio. Em parte sim, da ordem de Melquisedeque. Mas o sacerdócio dele está ainda para realizar, tá certo? Quando ele reinará sobre as nações, aí como rei e sacerdote, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não é? Então, é interessante ver isso. Agora, olha que interessante, a Bíblia fala que um elo entre nós e Deus, Satanás quer quebrar. Porque a Bíblia fala em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Toda a Escritura. Que Escritura havia na época? A Tanar, a Torá, os Ketuvim e os Niviim, os escritos e os profetas. Não havia Novo Testamento. O Novo Testamento só foi compilado no século I, depois do ano 70, depois da diáspora, começou a ser compilado os primeiros livros do Novo Testamento. Então, a Bíblia está se referindo aqui, toda a Escritura, está falando do Antigo Testamento, e fala que ela é divina, que ela foi escrita. Então, a novilha vermelha não é invenção da Bíblia, não é parábola, é um fato real. E o que Satanás quer? Satanás quer romper o elo. Ô, irmão, por isso que a ortodoxia rompe a comunhão com Deus. Isso é algo, desculpa aqui a palavra, é pesado,
mas é satânico. Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito de Deus para trazer um elo com Deus, para trazer uma consciência divina sobre a sua vida, para mudar uma transformação da sua vida, que você não passe nessa terra aqui pecando em seus delitos e pecados, mas que seja liberto. Então alguém tem que morrer por você, alguém tem que pagar esse sacrifício, né? Então naquela época de Levítico, toda vez, uma vez por ano, o sacerdote entrava no santo lugar, matava o sacrifício, aspergia o sangue, mas agora não precisamos disso. Olha o que Satanás quer. Ele quer tirar o elo da palavra com Deus, da palavra para te levar a Deus, a palavra te leva a Deus. O que o diabo faz? Ele não ataca nenhum ignorante e nenhum imoral. Já viu? Não viram, não? Vou te mostrar. Satanás não ataca um ignorante e nem uma pessoa imoral. Por que Satanás não gosta muito de atacar gente ignorante? Porque a pessoa ignorante não sabe falar. O ignorante não sabe falar. Abriu a boca, ninguém crê. Não é assim? E por que ele não quer atacar a pessoa imoral? Porque o imoral nunca será escutado. É ou não é? Uma pessoa imoral você não escuta, ele não tem moral para falar. É ou não é? Então quem que Satanás, se tiver que pegar um homem, quem ele pegaria? Na minha opinião, ele vai pegar um homem bonito, amável, carismático, inteligente, benevolente, popular e irrepreensível. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Porque esse sujeito amável, benevolente, carismático, ele tem penetração. E se Satanás pega ele, ele joga tudo no chão. É ou não é? Quem entendeu o exemplo? Então, olham para os seus pastores. Se ele for muito ignorante, né, imoral ele não vai ser, porque se ele é pastor, não combina com isso. Mas se ele for ignorante, Satanás não ataca muito ele, não. Mas se o cara é bom de bola, ele vai atacar. Você pode orar para esse homem, porque vai pegar. Vai pegar. Isso é quebrar o elo. Então vamos ver o verso 3. O verso 3 leva a novilha vermelha fora do arraial. E Yeshua padeceu fora da porta, Hebreus 13:12. Qual é a probabilidade de ter existido um homem que foi crucificado e morto fora do arraial? Naquela época de 2000 anos atrás, que não tivesse nenhum pecado. Não existe isso. Todo homem nasce em pecado. Davi mesmo já falou, em pecado me concebeu a minha mãe, não é? Não quero entrar na teologia disso, mas esse sacerdote, olha que interessante, ele não degolava a vítima. E Yeshua não pegou o prego e bateu nele mesmo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não. O sacerdote não degolava a vítima. Ele pedia alguém que fizesse isso para ele, não é? E então o sacerdote participava do sacrifício. E Yeshua é o cordeiro imolado. Mas ele não se auto-imolou, ele não suicidou, entendeu? Olha, tem coisa aí para a gente aprender. Em 1 Coríntios fala que ele é o cordeiro pascal, né, que foi imolado. Agora, olha o que fala Hebreus 9:11. Vamos ler para entender um Calvahomer, que quer dizer peso e medidas, ou seja, uma midrash. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não é desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bode de touro e das cinzas de uma novilha vermelha, está falando dela aqui, santifica os contaminados, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, a Deus, para purificará das obras mortas a vossa consciência para servir ao Deus vivo? Aí ele fala, por isso ele é o mediador de um novo pacto. Irmãos, isso é muito profundo. Yeshua morreu como vítima pelo pecado, vítima sob a mão de Deus. Também morreu como Marte pela mão dos homens. Quem está entendendo? Quem está percebendo que ele é o cara, ele é o homem, ele é o Messias, não tem outro.
Você vê que Hebreus fala dele, fala da novilha vermelha, atribui a ele e faz um calva-homer. Ou seja, se o sangue de bode, de touro, de novilha vermelha já purificava, imagina o Messias, o sangue do Messias. É isso que ele está falando, não é? É isso que ele está falando. Então, a gente vê em Romanos 6, não é? Muitos cristãos não têm a ideia da morte expiatória de Yeshua e do novo nascimento, não é? Que isso traz. E agora eu vou bater um pouquinho. Quem quer apanhar, levante a mão. Um pouquinho. Apanhar no conhecimento, apanhar no confronto. Irmãos, eu vou falar uma coisa que vai chocar muito. Aliás, sempre eu falo alguma coisa que choca, porque se eu não chocar... Muitos crentes não nasceram de novo. E nós, da Hatzion, não somos exceção. Rocha Jorge pode me confirmar aqui. A gente mexendo com ovelha, no meu caso, há 30 anos, dificilmente eu erro quem nasceu de novo e quem não. Dificilmente eu erro aquele que nasceu de novo que está saindo fora do caminho. A gente vê claramente, pelo estilo de vida, pela volta ao pecado, por não vencer um vício. Às vezes o contrário, pelo lado da ortodoxia. Afasta de Deus do mesmo jeito. Afasta. Parece que está servindo a Deus, mas não está. Irmão, olha para mim. É muito mais fácil eu fazer isso aqui, um sinal católico, quando passo em frente de uma igreja, do que eu ir no altar e entregar a minha vida e falar, me crucifica, Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Ti. É muito mais fácil eu usar um kippah e um talite na rua, do que eu chegar aqui e falar, muda minha vida, Senhor. Eu renuncio isso pelo Teu reino, pela Tua obra. Entender o que é religião? É muito mais fácil eu ficar religioso lavando a mão 20 vezes ao dia. É muito mais fácil fazer isso do que entregar a sua vida e falar, muda, muda. Eu quero o seu sacrifício vivo. Se o Senhor pagou o sangue por mim, eu quero o meu sangue pela minha libertação. Eu quero ser livre disso. Então muitos acham que são crentes, não são coisa nenhuma. Porque você vai ver que se você não experimentou a obra expiatória da cruz, do madeiro, se você não entendeu o plano da salvação, pode ser que você não esteja salvo. Pode ser que você é um religioso. Aliás, a maioria dos crentes vieram do catolicismo, que é uma religião romana. Você vai à missa é o sacrifício vicário. O que é vicário? Substituto de Yeshua. Você vai à missa, reza, não é? Recebe a mensagem, guardou o sacramento do domingo, está salvo. Esse é o conceito de salvação. Hoje está mudando. Hoje a Igreja Católica já prega sobre o arrependimento, já prega sobre a obra da cruz, né? Então, não adianta você guardar sexta-feira da paixão e não comer carne, se você não leva uma vida com Deus, se você não deixa Deus entrar na sua vida, não deixa o Messias, se o sangue de novilho e bode já purificava, imagina o sangue de Cristo, mas se você não deixar ser lavado pelo sangue de Cristo, de que valeu a ortodoxia, de que valeu a religião? Estão entendendo o erro dos crentes? E isso é muito grave, muito grave. O conceito de alma, espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses 5:23, fala assim, sede irrepreensível o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo. Será que vocês três poderiam vir aqui à frente? Será? Se você tem coragem? Vem, não vou machucar você não, vem, vocês três, vem você, vem 3 mulheres. Ok. Irmãos, vamos representar aqui. Vem cá, fica para cá, para o teatrinho. Primeiro uma salva de palmas para essas queridas irmãs. Essa aqui vai se chamar Eva, tá bom? Qual é o nome dela? Eva. A Eva é composta de um espírito, de uma alma e de um corpo. Tá certinho o que a Bíblia falou? Espírito, alma e corpo. Conceito bíblico, né? Se você quiser em hebraico, ruach, ou pneuma no grego, espírito, nefesh, ou psiken, alma, e aqui, bazar, carne, corpo, tá? Ou soma no grego. Então, veja bem, ficam mais juntinhas, vocês não são alma penadas, ficam, isso, fica juntinha. É um só,
A Bíblia fala que só a espada do Espírito para separar corpo e alma. Porque não separa aqui, ó, não separa. Entendeu? Ele tem que entender isso. Aí veja bem, essa é Eva antes da queda, antes da serpente, mulher de Adão, né? E aí Deus falava que conversava com eles na viração do dia. Não é verdade, Eva? Então falava assim, Deus falava, Adão, Eva, venham conversar comigo, venham. E o que a Eva falava? Rinene, fala, Rinene, eis-me aqui, Senhor, para servir. E vinha, vem caminhando. Você não é alma penada não, vem todas as três. Porque uma pessoa só, Deus passeava. Mas aí o que aconteceu? Deus deu a árvore da vida, o conhecimento do bem e do mal. E falou, dessa árvore não comerá. Gente, isso é uma linguagem metafórica. Tá certo? O que Deus está falando? Não perca a graça. Não perca a comunhão comigo. Você é espírito, a sua razão, o seu raciocínio e o seu corpo, não é? Então, mantenham íntegros, irrepreensíveis, que eu estou com você. Mas o que foi? A alma, que é o raciocínio, o livre-arbítrio, a vontade, falou, você vai acreditar nesse Deus? Aí chega Satanás, tenta. Ele falou para não comer de algum fruto? Se ele falou, ele é um mentiroso, porque o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Ah, é? Então vem para cá. Quando a Eva comeu, vai para lá. Quando a Eva comeu, o que aconteceu? Deu os bracinhos, cada um. O que aconteceu? Quem está chefiando o espírito? Agora é o raciocínio, a alma, a mente. Você quer ver uma coisa? Fala assim, agora eu não posso. Você quer ver uma coisa? Eva, venha passear comigo na viração do dia, vamos. Agora eu não posso. Viu? Nasceu protestante, ficou protestante. Não quero, não gosto, não como, não vou, não aceito, não creio. Quero, não posso, não vou. Quando Deus viu essa situação, falou, puxa vida, eu não esperava. Claro que Deus sabia, ele é presciente, ele sabia da queda do homem. O que ele fez? Naquela hora ele falou assim, olha, eu não gostei disso não. Você vai pagar um preço caro. Eu te amo, Eva. Mas eu tenho que fazer uma coisa. Você vai perder essa comunhão comigo. E quantas vezes Deus está falando para uma pessoa como essa? Eva, olha lá, não escuta. Eva, o caminho não é esse. Eva, não case com essa pessoa. Eva, não arrume esse emprego. Eva, não mexa com essa... Não é assim a nossa vida. Eva, não mude de cidade. Eva, não ouve. Deus está falando, o elo foi rompido. Então o que Deus falou naquela hora, Gênesis 3,14? Mas eu vou mandar uma mulher que vai ter uma semente que vai inverter essa ordem. Vem Messias, Yeshua, vem, é você mesmo de cabelo branco. Você imagina que tem 33 anos. Aí veio o Messias. Aí ele veio, o que ele veio falar? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para ter que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, volte a reinar. Então é necessário acontecer o novo nascimento, nascer de novo para inverter. Novo nascimento nada mais é do que uma inversão. Não é conversão à religião cristã, é uma inversão. Você aceita Yeshua como seu Senhor e Salvador? Aceita? O que o Messias faz? Ele tira a alma e volta o espírito. Isso que é nascer de novo em espírito. Agora fica lá, Yeshua. Agora, não só ele faz essa inversão, o sangue dele tem esse poder, mas ele foi sentar à direita, à destra do Pai, sendo o seu advogado, o seu mediador e o seu intercessor, para que você fique nessa terra e garanta a sua salvação até os dias vindouros, até o dia que ele vai voltar. Ele não está, ele está de mão dada? Na verdade não está assim, mas ele está de frente no céu, olhando para Eva, a nova Eva, a Eva recriada. Você quer ver? Chama ela. Rinene. Vem junto, sempre a alma junto. Obrigado. O que é isso que aconteceu? A razão, a mente, o raciocínio está submisso ao espírito. Se você vive e a sua alma, o seu raciocínio, a sua vontade fala mais alto, sinal que você não nasceu de novo. É muito mais fácil eu pregar aceitar Jesus, uma religião,
do que haver essa transformação. Uma salva de palmas para os três. Agora, Yeshua falou, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Entendeu agora que um professor universitário, um acadêmico, ou seja lá quem for, por mais inteligente que seja, se ele não tiver o espírito renascido, ele não entende as coisas divinas. É a coisa que eu mais vejo, é a coisa que eu mais choro, é a coisa que eu mais fico triste. Eu converso com uma pessoa, a pessoa morta espiritualmente, porque a alma dela, o eu dela, fala mais alto. Não é assim a nossa vida? Não era assim a nossa vida antes de Yeshua? Era ou não era? Agora, o que diz a palavra? É necessário nascer de novo. E como eu vou fazer? Confesse Yeshua, Romanos 10, 9. O que é confessar? Não é ir à frente, levantar a mão, aceitar Jesus, irmãos. Seja um pouquinho mais inteligente, por favor. Isso não dá poder nenhum de mudar nada. É você, esse ato de levantar a mão que os pastores querem dizer, é que você abra as portas, que você tem que aceitar Yeshua na razão. Porque o livre-arbítrio está na razão, está na alma. Mas eu falo, eu quero alma, eu quero crer nesse cara como meu Messias. Ele que te inverte, ele que te dá um novo nascimento, entendeu? Então tem que partir de nós. Por isso que a gente faz o apelo, mas não é que o apelo tem poder de mudar ninguém, não tem nenhum, se você não realmente, de fato, não quiser. Então, crer em Yeshua, eu poderia ficar falando aqui, crer em Yeshua, então não é em Maomé, não é em Buda, não é em Confúcio, é crer em Yeshua, porque ele é a novilha vermelha, ele é que vai ser imolado, e se a novilha, a cinza dela já purava, já purificava, imagina o sangue de Cristo, entendeu? Outra coisa, para nascer de novo, tem que arrepender dos seus pecados, Atos 20, 21, Romanos 3, 23, tem que se arrepender. Se não houver arrependimento em nossa vida, você não nasceu de novo coisa nenhuma. Você é um religioso, ou domingueiro ou sabatista. Tem gente guardando um sábado que não nasceu de novo. Tem gente vestindo talite, que pai, dando bênção em hebraico, que não nasceu de novo. É a maioria. Acontece isso muito simplesmente. Guardar os mandamentos, quando eu falo arrepender de seus pecados, é pecado mesmo, é tudo aquilo que é errar o alvo, é aquilo que não é da Torá, é iniquidade, é a falta de mandamento, a falta de crença. Guardar os mandamentos de Deus, Mateus 19, 17, perguntar a Yeshua qual é o maior mandamento, é a Torá, chamar Israel, Adonai, Elohim, Echad. Nosso Deus é um só, e aí ele recita o chamar. Era o jovem rico, lembra? Depois, quando ele viu que o jovem era religioso, sabia tudo, ele falou, sabe uma coisa? Vende tudo que tem e me siga-me. Aí ele falou, eu não, peraí. Aí não. Entendeu o que é a conversão? O que é a mudança? Então, guardar os mandamentos. Os pecados são perdoados. Isso é verdade. A palavra diz que aquele que passou pelo sangue do Senhor, ele perdoa os seus pecados, e dos seus pecados não lembrarei mais. E ainda vai mais ainda, a palavra fala que ele lançará os seus pecados no fundo do mar, e deles não se lembrará. Por que agora nós queremos pescar pecado no fundo do mar? Principalmente os maridos com as esposas com o marido, converte e fica falando, você no passado fez isso. Ele já fez nova criatura. Não vai lá no fundo do poço buscar pecado, porque Deus já apagou. Ele perdoa mesmo. Então, quem toma posse do perdão de Deus nessa manhã? Eu fui perdoado, acabou. E não tem que ter a culpa. Satanás quer trazer a culpa na sua cabeça. Satanás quer trazer a lembrança. Você foi uma mulher promíscua, você foi um homem promíscuo, você vivia dentro de motel, você era mentiroso, você não pagava ninguém. Satanás quer trazer essas coisas. Aí você fala, arreda-te de mim, Satanás, que o Senhor te repreenda. Não vai brigar com Satanás também, não. Eu já preguei isso aqui, fica brigando com Satanás, fazendo batalha espiritual. Seja mais inteligente, coloca no tom da graça e manda que o Senhor te repreenda. Acabou. E durma bem. Porque ele veio para te atormentar. Ele veio para trazer coisas sobre a sua cabeça. Torna-se filho de Deus. Gente, eu não posso ler isso tudo aqui, que eu já estou encerrando. Mas João, capítulo 1, verso 12, Gálatas 3, 26, etc. Você se torna filho de Deus. Então o que eu era antes? Criatura de Deus. Você estava em pecado. É claro que Deus te predestinou a ser filho. Ele já escreveu a sua história.
Quando você nasceu da sua mamãe e do seu papai, no dia do nascimento, ali está, no dia da concepção, ele escreveu no Salmo 139, 13, que ali viu você, substância informe, que escreveu todos os seus dias. Agora eu pergunto, haveria sentido Deus escrever os nossos dias, que eu vou viver 89 anos, sei lá o quê? Se ele não escrevesse a minha história, para que ele escreveu os meus dias? Para que eu viva a minha história e cumpra a história que ele tem para mim. Porque muitos propósitos tem no coração do homem. Muitos propósitos tem no coração do homem. Mas somente os desígnios de Deus prevalecerão. O que é isso? Deus tem muito plano para você, mas somente os dele que vão se cumprir. Então, qual que é uma oração inteligente? Pai, o Senhor, quando eu nasci, já determinou os meus dias. Eu não sei quando eu vou partir, mas o Senhor sabe. É como o Salmo 71 falou hoje, que eu possa viver a minha velhice até ter certeza que eu contagiei uma geração melhor do que a minha, falando do teu poder, da tua glória e do teu reino. Eu quero morrer o dia que eu deixar de fazer isso, até que eu possa fazer isso. Então Deus escreveu a sua história, mas qual é o problema? Repita comigo, qual é o meu problema? Responda, o meu problema é quando eu saio da história que está escrita no livro da vida. Deus tem um livro da minha história, mas eu saí fora dessa história, então eu pago consequência. Gente, quanta gente sofrendo, quantos crentes sofrendo. Porque o reino dele é justiça, paz e alegria. Romanos 14. O reino é constituído de justiça, alegria e paz. Eu estou com muito problema agora, mas eu tenho uma paz interior. Eu estou na justiça dele, porque não vivo na prática do pecado. Agora, está me faltando alegria. Porque quando você tem tanto problema, fica só problema. Aí eu fui no oculista, anteontem, levar o meu pai. Aliás, eu vou ao médico toda semana, né? Toda semana. 2, 3, 4, e já deu 5 vezes na semana. Essa está sendo a minha missão, cuidar dos pais doentes. Aí eu fui, eu já aproveito, o que é que eu faço? Tudo que é deles eu ponho para mim, que eu estou ficando velho. Aí o geriatra do meu pai é o meu, a endócrino dele é a minha, o cardiologista dele é o meu, e eu pego carona, eu já vou fazendo, recalchutando, porque eu não tenho tempo para mim. Bom, aí vai escutando. O oculista vira para mim, olha para mim e tal. Aí primeiro vai para o meu pai, vai lá, olha lá, faz o fundo de olho e tal, que é a coisa. Bom, vamos lá. Eu já sei as notícias. Aí virou para mim e falou, Marcelo, estou te achando meio cansado, meio assim, apagado. Falei, doutor. Eu, por quê? Não posso falar. Porque meu pai estava lá, eu falei, não posso falar. É problema o dia inteiro. Agora, se eu tivesse só os pais, estava ótimo. Mas eu só tenho 600 ovelhas e 3.000 problemas quase que diários. Aí ele virou para mim e falou assim, mas eu não tenho como, eu não posso sair, não posso viajar mais do que 2 dias, eu não estou tendo condição para nada. Eu passo a manhã literalmente lá, trabalhando para eles, dando conforto, orando, fazendo mercearia, comprando remédio, comprando fraldas, essas coisas todas. Aí ele virou para mim, ele não é crente não, ele é muito simpatizante do museu. Virou para mim e falou assim, você quer um conselho? Eu falei, pode dar. Aí pensei comigo, ele não é crente, vai vir que esse conselho, né? Vai me... Pode dar o conselho. Qual é, doutor, o seu conselho? Quando você não consegue alegria do jeito que você está, troca de problema. Você vai ter alegria, você troca de problema. Aí eu lembrei de um delegado que assaltaram a minha casa muitos anos atrás, eu fui no delegado. Aí quando eu cheguei na delegacia da Pampulha aqui, o delegado foi lá na porta para me receber, me deu um abraço, falei, senta, mas ele estava atendendo. Então o delegado estava tão estressado que ele queria trocar de problema. Aí foi me atender em pé, não, o que foi? Vamos fazer a ocorrência aqui, o outro lá olhando para trás, pô, esse cara furou fila. Aí chegou outro, o que ele fez? Ele me largou e foi atender o outro. Eu acho que esse delegado estava tão estressado que eu lembrei disso, falei assim, troca de problema, pelo menos tem uma alegria momentânea ali, o problema maior, pior, maior, e vai ali quebrando o galho até o dia que Deus possa realmente falar,
eu vou sentar numa praia, debaixo de uma sombrinha, e eu vou agora tomar um coco gelado sem pensar em nada. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Meu telefone toca 24 horas por dia, literalmente. Agora eu estou falando, irmão, já é meia-noite, né? A carcaça aqui tem que dormir um pouquinho, né? Então dá uma colherzinha de chá, de 6 à meia-noite, não me liga não. Manda e-mail, manda mensagem, e eu deixo o celular ligado e fica... Plup, 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 plup. São as mensagens daqueles que não dormem, contrariando aqueles que dormem. Me lembra de mim. Bom, pode lembrar de mim, não há problema. Mas eu estou confessando que muitas vezes eu não me desespero, porque eu sei que eu estou na justiça, eu sei que eu estou no propósito dele, e eu sei que essa alegria virá. E a alegria, eu me alegro, a minha alegria é a força do Senhor, é a minha alegria. Então, a minha força é a alegria do Senhor, diz a palavra. Claro, eu sei que, não é? Às vezes eu preciso de uma alegria material. Exemplo, meu América ganhar. É coisa rara, mas acontece. Pior que eu levei meu neto lá no Independência, falou, você vai ver um timão, você vai ver o coelho. Eu falei assim, e meu neto é cruzeirense. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, o América tem que dar no couro hoje aqui. E acabou que ganhou de 1-0. Eu falei, olha, com o América marcar um gol, nós vamos gritar. Ah! E ele vestia a camisa dele, do América, vesti nele, comprei uma para ele, comprei para o outro neto também, os netos tudo vestidos de americano, mas são cruzeirenses, só para me agradar. Então, estou falando aqui brincadeira, né, irmãos? Isso também faz parte, nós não podemos ver. Lembra que eu falei da religiosidade? Você pode ser espiritual, tá certo que lugar de futebol não é um bom lugar. Você não vai ouvir lá louvores a Deus, né? Isso não vai ver. Mas, pelo menos, um ambiente como o América, né? O Galo jogando com um time bem forrequinha, que vai pouca gente. Então pode até ser interessante, para você ver amigos, torcer, sair um pouquinho dos problemas, não é verdade? Isso não é pecado, não. Pecado é você ser conivente com aquele ambiente, não é? É você pôr o futebol acima das coisas. Mas eu não sei, nem futebol eu torço muito. Pertencer à família de Deus. Nós temos que pertencer à família de Deus. Quando você nasce de Deus, nasce de novo, eu sei que Romanos 5:11 fala que eu sou justificado. O que é isso? Justificado, irmão, olha para mim. Olha para mim, os crentes entendem errado. Ah, eu não estou debaixo da lei, que a lei nos justifica. Justifica sim! Quando Paulo fala que você é justificado quando nasce de novo, o que é justificar? Porque não sabe o hebraico. Justificar vem de sedek, sadik, ou seja, colocar você na linha reta. Quem é a linha reta? Os mandamentos, estatutos e ordenanças do Senhor. Se eu entro na linha reta, na graça de Deus, eu estou sendo justificado sim, porque a Torá está na minha direita, está na minha esquerda, mas eu não saio fora. Se você pular a cerca, você desviou. A cerca que eu falo, porque a Torá é como se fosse uma cerca, que te cerca. Eu estou na graça, estou livre, mas há uma cerca. Pelo fato de eu estar na graça, eu não posso comer o que eu quero. Pelo fato de eu estar na graça, eu não posso entrar em qualquer lugar. Pelo fato de eu estar na graça, eu não posso relacionar com qualquer um. Então, eu fico livre da condenação. Romanos 8, aquele que está em Cristo Jesus é livre da condenação do juízo eterno, do fogo eterno. Não é verdade? Tem paz com Deus. Aquele que nasceu de novo recebe uma nova vida, novos propósitos, novos hábitos, novas atitudes, novo comportamento, novos relacionamentos. Não é verdade? Não é verdade, meu irmão? Diga que sim. Agora, 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Irmãos, olha para mim que eu estou encerrando, mas se você olhar mesmo, eu não quero machucar você. Mas se você nasceu de novo, eu te garanto, você não aceita vício nenhum na sua vida. Tá certo? Vício de pornografia, vício de bebida, vício de cigarro. Tá certo, irmão? Estou te falando aqui agora, hoje é o dia da sua salvação. Tá certo? Crente, mas é fumar por hobby. Não existe isso. Se você estiver firme na bebida, viciado mesmo, tem dependência,
Se você tem que beber todo dia, você está viciado. Isso não é beber por esporte, não. Tá certo? Então, por exemplo, você nasceu de novo, mas vive ainda na prática. Às vezes não é um vício que é, por exemplo, eu não posso falar que o vício como sim é pecado. Não o ato de você soltar uma fumaça ou você tomar um copo de vinho, né? Mas o ato de você ter a bebedice é pecado. Né? Por exemplo, você pode achar que é crente, viver como crente, mas pratica pecado. Pratica as obras da carne. Tem problema com a luxúria, com a vaidade, com a mentira. Tem problema com a contenda, rixoso, briga com todo mundo, implica com todo mundo, prega para todo mundo, ninguém te aguenta. Ô, irmão, tem coisas mais chatas do que um crente pegajoso no seu pé. Eu que o diga quando eu não era crente. Eles viviam de me dar testemunho, ser meu amigo, né? Não, minha mãe me levava à igreja, os diáconos ficavam na porta com o olho no meu paletó. Via se tinha cheiro de cigarro. E eu andava com o cigarro aqui, na camisa. Aí chegava os diáconos na porta da igreja, sai, Satanás! Ele fazia aquele inferno todo. Como é que eu fiz aqui? É o seu cigarro. O que tem meu cigarro? O cigarro é meu, não é seu, não é você que está fumando, sou eu. Não, não pode. Aqui é o lugar santo. E tirava o meu cigarro e sapateava em cima do cigarro. Ô, irmão, eu aguentei isso tudo. Essa foi minha vida. Estudava. Uma boa cultura dos padres holandeses, eu devo a eles até hoje o sucesso que tive na minha carreira. Tem coisas boas. Então, isso é religiosidade, entendeu? Em vez de mostrar amor, afeição, simpatia, mostra aversão. Né? É assim, gente, se você é crente, está vivendo em luxúria, na mentira, na inveja, na contenda, fala mal dos outros, calúnia, é um bom sinal que você não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, tá certo? Os hábitos antigos. Eu lembro que lá naquela rua Funchal, ali era uma quadra de peteca, e eu convidava os vizinhos para jogar peteca na minha casa, e eles faziam uma cervejada, aquela coisa toda semana. Quando eu converti, eu fechei a peteca, porque aquilo não tinha sentido, eu convertido, eu tinha que mudar os meus amigos. Aí eu tinha uma engenheira da Uzi Minas, que virava para mim, era muito minha amiga, e ela falava assim, esse tal Jesus ganhou um amigo e nós perdemos, né? Eu falei, mais ou menos é por aí. Porque eu tinha que falar com eles, olha, eu não quero mais a peteca aqui, eu não posso continuar nessa bebedice. Por quê? O que é isso? Mudança de hábitos. Mudanças de atitude, mudei meu comportamento, meu relacionamento, as amizades mudam. Se você fala que converteu, mas não larga um amigo e está em julgo desigual com você, você não converteu, foi nada. Ah, mas ele é meu primo, ele é meu pai, ele é minha irmã. Tudo bem, você pode ser irmão, pode ter seu pai, mas eu não vou ser conivente com o pecado dele. É diferente. Eu posso ter respeito e amor, mas, né? Então, aquele que nasceu de novo recebe a vida eterna e sai fora da condenação. Para a gente encerrar, então, eu peço para você que lembre do estilo antigo de sua vida. Se você está enrolado, se você não paga ninguém, se você não paga impostos, que você paga tudo atrasado, que você dá tombo, dá cano nos outros, que você leva uma vida de mau testemunho, você está sendo religiosa para o lado do mal. Você fala que é crente, você aparece na sociedade como crente, olha a sua vida. Olha a sua vida, olha o seu estilo de vida. As pessoas não gostam de você, as pessoas te criticam, entendeu? Então a gente tem que ganhar. Como é que você vai ganhar essas nações aí com panfleto, falando que pode e não pode? O maior dedo do crente é esse aqui, ó. Ainda bem, né? Esse aqui. Aponta, você é um pecador, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Tal. Só fica... Ninguém está gostando mais de crente não, viu? Tem que mudar, porque nós não estamos dando bom testemunho. Ô irmãos, eu imagino Yeshua aqui. Se Yeshua estivesse aqui, estava todo mundo pegando no talite dele, é ou não é? Diz que o olhar dele comovia. O pecador era atraído pelo olhar dele. Sabe o que é isso? Amor ao pecador, não ao pecado. E será que você está fazendo isso? Ou você é um religiosozinho todo empetecado? Tá certo que nós não vamos tirar a roupa, não vamos dar de decote, mini saia,
Mas também não precisa empetecar toda de touca, de lenço, só os dedinhos aparecendo para não contaminar. Então pega uma burca de uma vez e põe uma burca, você vai ficar mais bonita, vai tampar mais. Desculpa. Recebe os dons e ministério. Quem nasce de novo recebe dom. Se você não recebeu o dom, eu não posso falar. Mas se você for fazer um filme evangélico, mostre os dons. Mostra, não fica mostrando antes, não. Mostra depois, o day after. Mostra como é que você mudou. Então eu vou mostrar a cura, eu vou mostrar eu pregando, restaurando famílias, restaurando vidas, vou mostrar eu trabalhando normal, sem julgar ninguém. Não é? Eu acho que você pode. Você está conseguindo me entender? Está conseguindo? Então, vamos mostrar o nosso lado dos frutos. O que é? O fruto do Espírito Santo que habita em mim. Não é? Então, vai mostrar, deseja conhecer, praticar a palavra de Deus, manter comunhão com Deus, manter comunhão com o seu irmão, dar continuidade à nova vida recebida. Irmão, tudo é Bíblia, obediência a Deus. É isso que é ser crente, é isso que é nascer de novo. Tá certo? Olha lá. Aí então eu encerro e termino. Tomará o sangue, aspergirá frente à congregação. É o Ramacon, o lugar, o Calvário, o Gólgota, para salvar a humanidade. E o sacerdote jogava 7 vezes, quer dizer, completo, perfeito. Ele aspergia o sangue 7 vezes. Quem é o 7? Deus. Quem é o perfeito? Deus, Yeshua. E aí, pegava as cinzas, fala dos restos da morte. São os nossos pecados queimados e consumidos, está certo? E ele pegava aquela novilha vermelha, pegava as cinzas dela, colocava num vaso com água e usava aquela água para purificação a quem pecava, no 3º dia e no 7º dia. E aí eu fiquei pensando comigo, por que isso tem a ver hoje com Yeshua? Não é? Então, a coisa é, no 3º dia de purificação, lembra que o número 3 em hebraico é mudança de estado? O 3º dia que jogava água com a cinza da novilha vermelha é para você trazer o pecado à memória. Ora, se eu não trago o pecado à memória, eu não me arrependo de fato. Então eu tinha que trazer. Gente, tudo é bacana demais na Bíblia, tudo tem sentido. Então a novilha vermelha pegava aquela água, ele jogava para trazer o pecado à memória. E aí, quando era o 7º dia, aí ele jogava água, banhava com aquela água da novilha vermelha, né, com as cinzas dela. O que é isso? Restaurar a comunhão com o corpo e com Deus. Porque você não era colocado fora do arraial? Você estava em pecado? No 3º ganhava a água benta lá da novilha. E no 5º, o que era o 5º? Você tomava o banho, lavava as suas vestes. Para simbolizar, o que simbolizava? Você agora pode ter comunhão com o corpo e volta a ter comunhão com Deus. Se isso na época funcionava, imagina o sangue de Cristo. E olha lá, João 13:8, Yeshua diz para Pedro, se eu não te lavar, vamos encerrar com essa frase? Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Vamos encerrar com essa frase? Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Deixe Yeshua te lavar nessa manhã. Deixe ele te lavar. Ele não vai pegar a água de novilha vermelha, nem as cinzas dela. Ele vai dar seu próprio sangue. Deixe ele te lavar com isso. Deixe ele te purificar, não é? Então agora curve a sua cabeça, que você possa ser purificado. Yeshua é água viva, diz a palavra, não é? E nós sabemos que o mundo está imundo, e aquele que é impuro era extirpado da congregação, e você, crente, lavado pelo sangue, não deixe que ele te exclua da congregação dos salvos, porque ele te libertou das consequências de nossos pecados. Não só dos pecados, mas também das consequências. Claro, você paga pela consequência, mas há um trono da graça e da misericórdia, Hebreus 4:16. E esse trono da graça e da misericórdia é para ele mudar a sua vida.
porque Ele perdoou os seus pecados. Você está sofrendo pela consequência do pecado, mas a consequência do pecado Ele pode abreviar, colocando no trono da graça e da misericórdia. Pai, Avinu Malkeinu, eu quero, Senhor, que hoje eu mude a minha vida. Eu não quero só mais ficar orando para eu receber aquilo que preciso. Na verdade, meu Pai, é ridículo. Eu quero pedir perdão, às vezes só fico pedindo. Será que isso é um relacionamento com o Pai eterno, que tem tudo para me dar e eu só pedir? Será que Pai, me perdoa? Me perdoa nessa manhã, porque eu sei que eu preciso. O Senhor sabe o que eu preciso, mas eu não quero que a minha fé fique só no querer e no precisar. Eu quero, Senhor, que os meus pensamentos sejam transformados em sentimentos de fé, em sentimentos puros, de uma consciência pura. Eu quero que esses sentimentos se transformem em palavras. Eu quero que essas palavras se transformem em vontade, que elas passam a determinar a minha vida pela vontade de fazer o bem, de cumprir a palavra de Deus, de ser fiel, de ser honesta. E eu quero que essa vontade se transforme em ação. Assim, eu estarei sempre num processo de transformação, de mudança, de metamorfose, alcançando a minha salvação. Portanto, Senhor, eu quero que o Senhor me livre das obras mortas e que o nosso advogado junto ao Pai possa estar nesse momento conversando comigo. Porque, meu Pai, como a morte, a queima da bezerra, o sangue, a cinza, o sacrifício expiatório, a intercessão do sacerdote, do advogado, podem influenciar hoje a nossa alma. Como a nossa conduta de vida pode ser mudada com tudo isso? A resposta é: tudo isso nos leva a produzir em nós um horror pelo pecado. Obrigado por João que escreveu: não pequeis. Amém, amém, aleluia.